Glória a Deus, glória a Jesus, engrandecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui, graças a Deus por mais essa grande oportunidade, e vamos aproveitar essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 447, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. 447, e enquanto nós estiver louvando a Deus, se você trouxe a oferta ou o dízimo para devolver na casa do Senhor, certo? Você vai devolver, mais uma vez, com alegria, nada com tristeza, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, se for para devolver, tem que ser com alegria. Você não é obrigado, você não é forçado, mas se for para devolver, tem que ser com alegria. E tudo que você for, louvado seja Deus, fazer para Deus, faça com alegria. Você vai para a igreja, vai com alegria, dizendo: estou indo adorar o meu Deus. Se você vai ali trabalhar na construção da igreja, vá com alegria. Estou indo lá trabalhar para o Senhor, e assim vai. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nesta noite também não é diferente. Bendito ao nome do Senhor. Bora cantar em nome de Jesus. 447. Nascestes de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Dá mágoas no teu coração, fostes batizado como foi Jesus. Segues a seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vives já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Seu caminho é estreito, está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o
dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Seu caminho é estreito, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus. Engrandecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós vamos meditar no assunto da escola bíblica dominical, o estudo da palavra de Deus, que Deus preparou para nós, que era para a gente ter meditado, aprendido juntos no domingo, mas foi Santa Ceia. Então hoje a gente dá uma pincelada nesse assunto. É a lição de número 9 do nosso trimestre, do dia 3 de março de 2024. O título dessa lição, um título maravilhoso: o batismo, a primeira ordenança da igreja. O textual nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Na verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 a 11, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Curva sua cabeça e vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor pela palavra lida e pedir ao Senhor que abra a porta da palavra, que nos ajude a ministrar a palavra, que nos ajude a entender a palavra, que nos ajude a guardar a palavra no coração e que nos ajude a colocar a palavra em prática. Tudo isso precisa acontecer, senão não adianta nada. O que adianta eu vir ouvir a palavra? O que adianta eu vir aprender e não colocar no meu coração? O que adianta eu colocar no meu coração e não colocar em prática? Não vai adiantar nada. Então vamos esforçar para aprendermos, pedir ao Senhor para nos ajudar a entender o assunto, nos ajudar a guardar no coração e nos ajudar a colocar em prática. É assim que vale. Se não for assim, não vale. Não é assim que a Bíblia ensina? Pois oramos, querido Deus. Oramos ao Senhor para te agradecer pela palavra lida. Agradecemos o Senhor por mais um dia. Agradecemos o Senhor por mais essa grande oportunidade. E peço ao Senhor, toma a primazia da nossa reunião e fala conosco segundo a tua vontade.
Toma a primazia através do Espírito Santo e fica à vontade, Espírito Santo, para agir em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nesta noite o Senhor possa salvar, curar os enfermos, batizar com o Espírito Santo, para a glória e honra do teu santo nome. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. Esse culto de hoje é chamado culto de doutrina, culto de oração. Então, por exemplo, tem igreja que é a mesma liturgia em todos os cultos. Então você vê que um culto de terça-feira é um culto de oração e de ensinamento da palavra de Deus. É um culto de puxão de orelha, para ajustar as coisas na igreja. O culto de quinta-feira já é um culto que a gente faz dando oportunidade para os irmãos que não tem prática de fazer o culto, para fazer o culto, para aprender, para ensinar quem não sabe fazer o culto, para ir um dia ele fazer um culto ali na outra rua. Então a gente dá essa oportunidade para as pessoas também praticar, para não ficar só um fazendo. E quando chega no dia do círculo de oração, você vê que é outro culto, é outra natureza, é oração, é palavra, é ensinamento. Quando chega no domingo pela manhã, é a escola bíblica dominical, é esse assunto de hoje. Quando chega domingo à noite, aí você vê que um domingo é culto com o departamento de criança, no outro domingo culto com jovem, e assim vai. Então a igreja, a nossa igreja, ela não trabalha só com uma liturgia, ela trabalha conforme precisa. E assim vai. Só que o culto de hoje é um culto de oração. E a gente vai orando a Deus e Deus vai falando para a gente o que a gente deve fazer. Todos nós, os mais velhos de crente, aprenderam isso. Que ele não ora 10 minutos numa semana. Ele chega aqui, ora 10 minutos e senta. Isso, ele acha que está ok. Não, mas eu estou obedecendo. Irmãos, desde lá do Antigo Testamento, que Deus sempre foi um Deus de detalhes. Grave isso aqui que eu estou te falando. Você que está aqui, você que está me assistindo aí na televisão, grave isso aqui. Deus sempre foi um Deus de detalhes. E os detalhes de Deus às vezes é inexplicável. Quando o Senhor diz, tira o chinelo dos pés, porque essa terra que tu pisa é santa. Usar um chinelo é pecado? Não, e por que Deus mandou? Deus sempre foi um Deus de detalhes. Então o meu dever e o teu dever é sujeitar os detalhes de Deus. Tu quer ser próspero na vida? Tu quer ser um crente abençoado? Quer receber sempre a presença de Deus? Seja obediente. Regras de igreja. Nunca vi um até hoje dizer, eu faço o que eu quero, eu obedeço à igreja se eu quiser e ele prosperar. Nunca vi. Sempre está vindo desgraça na vida dele, miséria. Grave isso aqui. Eu tenho que orar todo dia, no mínimo 1 hora pelas madrugadas, para Deus ter misericórdia da minha vida. Aí como é que você só vem o culto de oração é terça-feira, e você já chega aqui praticamente na hora do amém. Aí passa a semana toda sem orar. Como é que você sobrevive espiritualmente, que eu não entendo? Eu estou te ensinando porque eu quero que você seja um crente próspero. Eu quero que tua casa, tua família, seja uma casa, uma família abençoada.
Eu gosto de ir muito direto na coisa. Gosto de ficar rodeando, não. Aí o crente passa uma semana sem falar com Deus, falando só aqueles pedacinhos. Quando chega no dia da oração, no dia de terça-feira, no dia de hoje, aí chega aqui, ora 10, 15 minutos. É uma caminhação desgraçada para o banheiro, que eu só não peço Jesus para queimar logo aquele bebedor, porque se uma vez eu pedi, queimou, moço, nós gastou acho quase 600 reais. Daí eu disse: Jesus, o que eu vou fazer? Eu não gosto de bebedor na igreja, não. Não gosto de bebedor na igreja, não. Na frente da televisão, na frente do computador, na frente do celular, passa horas sem ir ao banheiro, está querendo mijar ou cagar. Misericórdia, pastor. Fazer cocô, defecar e cagar não é tudo a mesma merda, não? Para que está rodeando? Para com isso. Aí na frente da televisão disso, daquilo, passa horas. Não vai beber água. Mas quando chega na igreja, fica 10, 15 minutos ali de joelho, já quer levantar para ir e beber água. Não aguenta ficar meia hora sem beber água. Se não aguenta, antes da oração, vai lá, pega um copo com água, coloca aí nessa tábua aí, do banco, e vê se tu fica aí, porque o diabo está te tirando da oração. Isso aí é Satanás que está te pegando. Mas muitos dizem: eu não. E Satanás pega crente, e como pega? O que tem de crente endemoniado, que você vê, nas atitudes eu vejo que está endemoniado. Então tu deixa negócio de bebedor. Não, tu chegar na igreja, vai lá e faz logo tudo que tiver de fazer, e chega aqui, dobra teu joelho, no máximo 7h30. Procura descer na presença de Deus para ver se tu permanece até Jesus voltar, para ver se tu consegue salvar a tua alma. Que desse jeito light aí, artificial, tu não vai chegar, não. Se prepara, porque o diabo, ele não é brincadeira. Tu já viu falando no culto? Irmão, nós vamos fazer o culto. Irmão, chegou a hora de nós entrar no campo de batalha. Vamos fazer a oração. Os irmãos ficam de pé. Você já viu falando isso, não já? Naquele momento nós espiritualmente entramos num campo de batalha contra Satanás. Aí Satanás luta para eu e você não adorar o Senhor, porque Satanás sabe que se a gente concentrar em Deus e adorar o Senhor, a gente vai receber a presença dEle, e recebendo a presença dEle na minha vida, eu vou me fortalecer, Ele não vai conseguir me derrubar. Aí ele fica jogando minha mente para eu pensar no que eu vou fazer amanhã, no que eu fiz hoje, nos pratos que a irmã deixou sem lavar, não sei o que lá dentro de casa. E ele fica tentando jogar nossa mente para coisas que não é pecado. É pecado pensar no prato que ficou sem lavar? Não. É pecado pensar na roça que vai cuidar amanhã? Não. Só que nós estamos num campo de batalha e precisamos adorar o Senhor para recebermos força, recebermos graça, porque a coisa é travada todo dia e não adianta ninguém achar que é diferente do que eu estou falando. Eu vou fazer 31 anos de crente e com um mês de crente eu já estava fazendo culto. Então a oração vai ser assim, viu? Se tu quiser vir para tu entrar na oração coletiva, venha. E se tu não gosta de oração, por favor, fique logo na tua casa, porque aí você vem para cá, você fica tirando a atenção, você fica perturbando quem está querendo orar, você fica só levanta e anda para banheiro, para não sei o quê. Você está atrapalhando os outros. A oração é para nós dobrar nossos joelhos
e buscar o Senhor, agradecer Ele por tudo que Ele fez naquele dia, e pedir ao Senhor dias melhores na terra. Se o próprio Jesus teve que orar, imagina eu e você. Então você vai deixando as coisas. Quando foi essa madrugada orando a Deus, o Senhor disse: fala isso. Então a partir de hoje, na terça-feira, é oração. E olha lá se eu não bater o cadeado naquele portão 7h30. Eu sou doido, não imagino briga com ninguém. Se Deus mandar, eu passo a chave no cadeado e 7h30 tu não entra mais não, vai embora. Eu vou recorrer à justiça, vai, que é para daqui até na justiça o Senhor te visitar e arrebentar a tua cara. Aí é que tu vai pagar preço alto. Uma vez nós estávamos numa vigília, e aqueles grupinhos sem vergonha dentro da igreja, que toda igreja tem, infelizmente tem, e tem que ter para dar trabalho nós. Já pensou, se todo mundo for obediente, para que pastor então? Tem que ter os desobedientes, os joios, os troços ruins dentro da igreja, tem que ter os endemoniados, tem que ter. Senão não tem alegria não. Tem que ter dificuldade para depois. Aí aqueles saíram, ficaram um grupo de uns 15 lá fora, lá para as 2 horas da manhã, e bebê, dando risada, que estava atrapalhando os irmãos orar. E o Senhor falou ao meu coração: manda fechar o portão. Chamei o irmão Gildas, um porteiro: fecha o portão lá e me traga a chave. Contei o caso e foi lá e pá. Quando eles acordaram, ficou: irmão Gildas, disse: a chave já está na mão do cara. A mesma coisinha daquele povo lá no tempo de Noé, lembra? Quando Deus disse: Noé, entra, que deu chave na arca. Deus levou a chave. Quando o povo chegava batendo: Noé, abre-nos a porta. Abre a porta, Noé. Não posso, o homem levou a chave. E aí disse: a chave já está com o homem. Nesse momento, Deus manifestou um poder tão grande, que irmãos flutuava dentro da igreja ao vivo. E aí até descrente, o poder chegou na casa dos descrentes, e os descrentes vieram ver o quanto estava maravilhoso. E eles de lá: abre-nos a porta. Eu disse: não abre não. Louvado seja o nome do Senhor. E pensa que foi embora? Ficaram lá de joelho, lá na frente da igreja, e pedindo perdão a Deus: me perdoa, Senhor, perdoa a gente. Quando eu saí 4 horas da manhã, que abri o portão: me perdoa, meu pastor. Eu disse: vá pedir perdão a Deus e tome vergonha na cara de vocês. A igreja do Senhor, ela só anda se ela tiver detalhes, se ela tiver liturgia, se ela tiver reverência, se ela tiver ordem. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor é doido. Mas aonde foi que nós pastoreamos que com 2 anos e meio, 3, Deus não dobrou o número de crente, renda e patrimônio? Aonde foi? Eu não sou doido não, eu faço as coisas segundo a vontade de Deus. Eu sou certinho, bendito ao nome do Senhor. E isso que eu estou falando é certinho. Terça-feira tu só vem se tu quiser vir para orar. Senão tu pode ficar lá na tua casa. Pode deixar que eu mais uns 2 ou 3, que aqui tem um bocado de remanescente. Aqui tem uma meia dúzia, que nós, independente de qualquer coisa, nós vamos estar aqui de joelho dobrado e pedindo ao Senhor. E é até bom tu que só vem para atrapalhar a oração dos outros, para ficar perturbando, indo para banheiro e indo para bebedor e não sei o quê. Pastor, é que o meu menino é nojento. Traga um pé de fedegoso. Tira um pé de fedegoso daquele do bom. E chega aqui, se ele começar a dar trabalho, leva ali para trás da igreja e despela o pé de fedegoso no lombo dele. Aí tu fica deixando o menino: bora, quero ir para o banheiro. É criança, é neném. Domina esse neném logo enquanto está novo, porque senão tu está criando um trem que vai virar um bicho na tua vida. De lá de casa, eu arrancava o cinto e botava em cima da mesa e dizia: na igreja você se comporta, porque lá é a casa do Senhor.
Depois de terminar o culto, corre, brinca e faz isso. Porque se tu bagunçar o culto, chegar aqui em casa, nós conversa de perto. Mas hoje os pais, é porque os meninos de hoje é assim. Não é os meninos de hoje que é assim. É os pais de hoje que é assim. É os pais de hoje que frouxaram a rédea e aí a desgraça está tomando conta do mundo. Não, eu não fui criado nesse sistema. Não é porque é naquele tempo, não é porque eu fui criado num sistema de gente que tem vergonha na cara. Fui criado num sistema que minha mãe e meu pai prosando com alguém, ela dizia, só interrompe a conversa se for doença ou morte. Do contrário, não entra na conversa não, porque depois que meu amigo e minha amiga sair, eu te quebro no pau. Fui criado, foi nesse sistema de gente. Sistema de vergonha na cara. Sistema que até hoje minha véia está lá, e eu com 57 anos chego e reverencio minha véia. Que ela falar é prego batido e ponta virada. Por isso que Deus tem me ajudado tanto na vida. Agora esse sistema desgraçado que eu vejo aí, isso é sistema do cão. E tem um bocado de crente com esse sistema do cão. Menino com 1 ano de idade já está dominando os pais. Deixa eu dar logo a caneta que é para ele parar de gritar. Pronto, meu filho, tu está lascado. Já te dominou, tu está lascado pro resto da vida. Deixa chorar, a boca de couro não rasga. É assim que nós temos que criar família. Vê se lá em casa tem um depressivo, se lá em casa tem um revoltado com minha mãe e com meu pai. Vê se lá em casa criei meus filhos, nunca precisei descer o pau. Nunca precisou. Mas eu sempre disse para meus filhos, me respeita como pai. Porque no dia que tu me desrespeitar como pai, tu se prepara. E eu estou falando aqui, estou lá na televisão, em muito lugar por aí. Gente de conselho tutelar está assistindo, gente, promotor está assistindo, juiz está assim, um monte. Mas o promotor e o juiz sabem que eu estou certinho. Eles não podem me defender publicamente porque a lei leva eles a ter que agir de outra forma. Mas todo ser humano sabe que nós devemos sermos obedientes. A minha primeira professora ainda é viva. E minha mãe dizia, aqui eu sou tua mãe, lá na escola ela é tua mãe. Chegava e dizia para a professora, bunda de menino não tem dono não. Se merecer, desce o chinelo. E quando você vê sua professora, aonde você estiver, tira o chapéu, bate continência e pede a bênção. Até hoje, aonde eu encontro ela, já velhinha, bate continência e peça a bênção. Isso não é sistema radical, nem ditadura. Isso é um sistema que me leva a ser abençoado quando eu reverencio alguém que é sobre mim. Agora muitos estão criando filho igual filho de bicho. E tu está criando demônio dentro da tua casa. Os demônios estão entrando na vida do teu filho e tu está botando, dando asa para Satanás. Daqui a pouco tu vai ver lá na frente. Que Deus em Cristo te abençoe. Terça-feira, chega aqui na hora certa. 7h30, dobre seu joelho. E clama a Deus em voz alta, em favor da tua vida e da tua família, para que Deus possa continuar te abençoando. Irmãos, louvado seja Deus. Domingo depois do culto, a nossa irmã Eliana reconciliou também. Louvado seja Deus. E ela vai congregar com nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós temos a dizer à irmã em nome de Jesus, seja bem-vinda em nome de Jesus. E embora para o assunto do batismo. O pastor hoje falou um bocado de coisa. Não falou nem. Eu não dei crise hoje. Quando eu dou crise é que o negócio é feio. Embora para o assunto do batismo, porque essa doutrina do batismo em águas, essa doutrina muitos têm tentado reverter. A ordenança do Senhor diz que é pela direita que deve seguir. Mas o ser humano é tão ruim
que o ser humano sempre procura bagunçar com as coisas. Um dia eu tive que conversar com o pastor, falei, moço, pelo amor de Deus. Não, mas agora nós estamos batizando, é só em nome de Jesus, porque Pedro, na carta, Pedro ensinou que devemos batizar em nome de Jesus. Eu falei, Jesus mandou batizar como? Jesus disse que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Pedro não quis bater de testa com Jesus. Eu tenho certeza que Pedro não estava discordando de Jesus. Só foi uma pregação dele. Mas se Pedro se meteu a besta a querer contradizer o que Jesus ensinou, qual dos dois eu devo seguir? O ensinamento de Pedro, tão falho, cortou a orelha de soldado, negou Jesus e outras coisas. Quem é que eu devo seguir? Pedro ou Jesus? Eu vou seguir Jesus, que é perfeito. Vou seguir Jesus, que é santo. Vou seguir Jesus, que é irrepreensível. Então muitos pastores, muitas igrejas, fica aquela coisa inovando, achando que isso vai levar a gente a servir a Deus. O que leva as pessoas a servir a Deus é mostrarmos uma verdade. Bora para frente. Nessa lição vamos estudar uma importante prática cristã: o batismo em águas. Não é batismo com o Espírito Santo não, não é falar língua estranha não, viu? Batismo em água. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que propósito correto, seja louvado. Que essa importante prática seja observada. Então o batismo é uma ordenança. Batismo não é um culto qualquer. Batismo não é uma reunião qualquer. Batismo é uma ordenança, é uma ordem de Jesus, de Deus, para a igreja. Para a igreja. Muitos, como foi a forma que Jesus foi batizado? Por imersão, mergulhou o corpo de Jesus. Mas muitas igrejas evangélicas estão batizando por efusão. Pega uma jarra de água dessa aqui, ó, traga o cabo aqui para frente e chega e tuc na cabeça do cabo. Essa forma de batismo aí é antibíblica. Mas tem muitas igrejas evangélicas fazendo isso. Não é porque assim. A palavra batismo significa sepultamento, mergulho e imersão. Não sei se uma jarra dessa de água cobre o corpo, 1 litro de água cobre o corpo, sepulta. Então nós precisamos ir pela forma correta. Conforme Jesus, conforme a igreja e tal. Mas Satanás, ele sempre vem. Deus disse para Adão e Eva, come disso aqui e tal, mas daquele fruto não toca não. Satanás foi lá e disse que nada, Eva, deixa de bestar, menina, pode comer. É porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E Deus não quer que vocês tenham conhecimento do bem e do mal. Bebê. Satanás fez a cabeça de Eva, Eva comeu, Eva fez a cabeça de Adão, Adão comeu, por isso veio a maldição. Então Satanás, Deus manda a gente seguir aqui pela direita. Deus manda a gente seguir pela direita. Satanás faz de tudo, dizendo para nós que pela esquerda é melhor um pouquinho. Então vamos ficar pelo que a palavra ensina. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo visto como um sacramento, a origem de um erro.
A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico vem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim, sacramentum, significa um sinal sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, quem introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, a visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Algumas igrejas evangélicas ensinam que o batismo é para a salvação. O batismo não é para a salvação. Muitos ensinam que a salvação está no batismo. A igreja católica ensina que tem que batizar. Tem um menininho lá, o menininho está passando mal, não foi batizado. Bora batizar, porque se não batizar ele morre pagão. E aí ele vai ter que passar lá no purgatório para vomitar o leite da mãe que ele mamou. Tudo isso. Esses desvios doutrinários. Graças a Deus por termos conhecido Jesus numa igreja que faz questão de ensinar a palavra de Deus como é. Batismo não é para salvação. Agora, quem é salvo tem desejo de ser batizado. Quem é salvo quer batizar. Quem é salvo almeja o batismo. E é bom que é um teste, né? Quando chega na época do batismo, você vê quem está salvo, quem não está. Tem gente, não, aí pronto. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançada pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então o batismo é apenas uma confirmação, é um selo na vida de quem é salvo. Então o batismo não é para encher ninguém de graça, o batismo não é para salvar, o batismo não é para levar ninguém a afirmar mais em Deus e tal e tal. O batismo é uma ordenança do Senhor. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os entorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade adulta, à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Então, mais outro desvio da doutrina do batismo. Esse tal desse Agostinho, esse bispo, ele disse que deveria batizar as crianças, certo? Porque as crianças herdaram o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Mas Jesus disse: as crianças é salva. O que Jesus disse aqui, que se uma criança morrer, ela se salva.
O batismo é um processo, é uma ordenança, é um tal que leva a gente a sepultar os pecados que praticamos consciente, sabendo de tudo. Mas esse tal desse Agostinho fez isso. Então, graças a Deus mais uma vez, que Deus preparou para nós esse estudo e que Deus nos colocou na igreja, aonde se preocupa em ensinar segundo a palavra de Deus. O símbolo e o propósito do batismo. Eu fui da igreja católica. O menino estava para morrer, bora lá batizar. E batizava sem autorização do padre. E botava a vela na mão. Que era para não morrer pagão. E aí disse que tinha que passar no purgatório para vomitar. Se não batizasse, tinha que passar no purgatório para vomitar o leite que mamou da mãe. Mas quem parte para a eternidade é carne ou é espírito? Quem parte para a eternidade é o lado espiritual. E espírito vomita. Quem mamou foi o corpo, matéria, foi a matéria. E a matéria está lá na sepultura. Como é que é esse negócio? E purgatório é lugar de purga. Vê lá no dicionário que o significado da palavra purgatório é lugar de purga. Mas tudo isso os homens foram criando, deixando o diabo usar a mente deles para criar inovações, outras coisas, para ferir, para transgredir a palavra de Deus. Então devemos seguir o que a palavra manda. E não é só a igreja católica, muitas igrejas evangélicas estão transgredindo a palavra de Deus. Estão transgredindo. O símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo: identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de imergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Louvado seja Deus. Então, o símbolo do batismo, uma identificação com Cristo. Cristo morreu por nós, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E quando batizamos, quando descemos as águas, a gente se identifica com Cristo. Ali a gente sepulta o velho homem, louvado seja Deus, e agora entra na nova vida com Cristo. O propósito do batismo: testemunho público de fé cristã. No contexto de fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé e significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Então, o propósito do batismo é um testemunho público da fé cristã. Quando a pessoa chega para batizar, a pessoa está dizendo, em outras palavras: eu aceitei Jesus, estou seguindo Ele, quero descer as águas batismais, quero ser batizado.
Estou aqui dizendo ao mundo que eu me converti, que Jesus me salvou e que eu estou disposto a seguir Jesus. Muitas às vezes não lembra, não pensa, mas lembra quando a gente lá faz aquelas perguntas lá nas águas? Você crê que Jesus morreu para te salvar? Creio. Promete ser fiel a Ele até o fim da tua existência? Prometo. Então, conforme a sua boa profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa está dando um testemunho público que ele aceitou Jesus, que ele está convertido e que ele está disposto a seguir o Senhor Jesus. E feliz é quem tem essa convicção, tem esta noção e segue isso. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Esse é vencido quando se anda no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de convenção. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Não há espaço para indecisão. Quando tem batismo, a gente faz aquele curso, faz um estudo, discipula a pessoa a respeito do batismo. E depois diz, se tem alguma dúvida, fica à vontade, pergunta. Deixa a pessoa bem à vontade. Mas eu costumo dizer que as coisas de Deus é um teste na nossa vida. Então quando a gente fala do batismo, tem gente que está, eu estou bem na igreja, tal, que... Quando diz, irmão, vem o batismo, você está... Eu estou lhe convidando para você participar da reunião, tirar dúvidas. Mas você precisa descer as águas batismais. Ô irmão, acho que eu vou esperar mais um tempo. Tem uns que ainda faz assim, vou esperar mais um tempo, sabe? Vou dar mais um tempo aí. Eu não estou preparado para batizar. Se não está preparado para batizar, também não está preparado para ir para o céu, não. Um dia, nós estávamos em Barro Alto, num batismo, que a gente pertencia ao campo de Barro Alto. Então batizava o povo tudo lá, em Barro Alto. Aí nós estávamos batizando lá na vereda. Lá precisou o pastor sair. E eu sempre fui aquele obreiro que eu chego perto do chefe, eu fico, ó, estou por aqui, se precisar de mim. Bebo, começava a encher o saco do pastor. Ó, meu irmão, você fica de boa, senta aí. Assiste o culto, não faz bagunça não. Não é porque eu quero o microfone, eu também sei falar lá, bicho. Você não pode ir lá. Você não vai tomar o microfone do pastor. Então depois você conversa com ele, fica de boa. É melhor você ficar de boa, senão eu vou lhe tirar no tora. Você quer experimentar, você quer ver para crer? Pensa que bebo não tem juízo? Não, calma, bicho, nós somos amigos. Nós somos amigos, nós somos até parentes. Bebo é assim. Você pode ver que bebo está, bicho, vai pro inferno. E na rua, entregando conta de luz. Vai num canto e vai no outro. Quando vê a polícia, ó, firma o passo. Vê se bebo passa perto de polícia gritando. Se passa perto da delegacia gritando. Não é besta não, moço. E aí eu olho para o pastor disse, Agnovan,
surgiu a necessidade, eu tenho que sair às pressas para ir socorrer a família, doença. Mas eu já ia para lá com uma muda de roupa numa bolsa, já preparado. Se o pastor precisar de mim, eu estou aqui, posso pular. Aí o pastor está Agnovan, eu disse, pois não, meu pastor, cai de dentro. E eu já peguei a capa do pastor. E eu disse, está o nome do pastor aqui, eu para dentro. E batizando o povo. Acabou o batismo, eu disse, gente, um bocado descrente, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se Deus tocou no teu coração, se Deus falou contigo através desse trabalho, venha receber Jesus. Aí um senhor lá, tem muitas pedras assim, ele estava em cima de uma pedra, ele desceu, veio chorando, e disse, eu quero aceitar Jesus. Aí nós oramos por ele. Depois ele disse, moço, eu disse, o que foi? Me batiza em nome de Jesus. Eu disse, moço, e naquele tempo a igreja achava que para batizar alguém tinha que passar 3 anos na igreja. Era assim. E a Bíblia não dá respaldo para isso. Porque o tal do Filipe batizou o eunuco na hora que ele aceitou Jesus. Aí eu disse, moço, quem é que conhece esse irmão? Os irmãos de lá, a irmã, a esposa dele, disse, é meu esposo, irmão Agnovan. Eu disse, irmã, que eu conhecia a irmã, ela da igreja, mas ele não era, eu não vi. Irmã, é seu esposo? É. Irmã, a senhora pode responder por ele? Ele fuma, ele bebe, ele tem as 3 mulheres por aí? Não, pastor, só faltava isso mesmo, para ser um servo de Deus, só confessar Jesus como Salvador. Até dizimista ele já era, irmão Agnovan. E os irmãos aprovam o batismo do irmão, e os irmãos, amém. E eu peguei o irmão, botei a capa e para dentro da água e batizei o irmão. Rapaz, depois, quando foi à noite, cheguei na igreja, o pastor disse, moço, tem uma bucha para teu lado. Isso foi o que? Ele disse, o batismo do homem. Passou um tempo, aí dizendo que ia cortar meu ministério, que eu estava abrindo mão de certas coisas, e eu disse, moço, não me disciplina agora não, deixa uns 3 meses aí para ver. Quem sabe foi de Deus, e daí se foi de Deus? Rapaz, daqui a pouco esse cabra foi batizado, Deus batizou ele com o Espírito Santo, daqui a pouco Deus tocou, que ele tinha que andar com o pastor, para se o pneu do carro do pastor furar, ele trocar o pneu, que o pastor ele podia chegar no culto com as mãos cheias de graxa, mas o pastor não, que o pastor ia servir a Santa Ceia para os irmãos. 4 horas da manhã Deus tocou, vai orar pelo pastor. E aí ele começou com essa campanha, e hoje é obreiro, e nos 3 meses eles não me disciplinaram. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então, não há espaço para indecisão no batismo. Se eu tenho convicção que aceitei Jesus de verdade, que eu conheci Ele pessoalmente, a minha consciência diz para mim. E quando fala que o batismo é uma ordenança, é uma ordem do Senhor, isso fala mais forte ao meu coração, e mais desejo eu tenho de cumprir com a ordenança do Senhor Jesus. Porque tem gente que fica, não, mas é porque depois que batizar, né, diz que tem que ser assim. Um dia eu falei para o irmão, mas rapaz, nunca vi dizer que no céu tem 2 lugares. Que tem um lugar para os crentes batizados e que tem um lugar para os não batizados. Que lá no céu é igual, é o mesmo. Batizado e não batizado querem morar no céu, procure viver a palavra. Mas tem gente que acha que, está vendo, o batismo, e batizou e depois afastou de Deus, não sei o quê. Tem gente que tem essa cabeça, que o batismo imuniza, que o batismo vacina, que batizou não desvia mais nunca. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem igreja que ainda vai orar, e que enquanto Deus não revelar 50 vezes, lá para o líder não sei aonde, não batiza. Tem nada a ver. Você está bem com Deus? Estou. Você tem convicção da salvação de Deus na tua vida? Tem. Você tem convicção que você encontrou com Jesus pessoalmente? Tem. Pois então eu vou te batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma e o método do batismo. Forma trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. Com uma só essência. É o mesmo Deus. Os mesmos atributos e tal. Que Deus tem, o Espírito Santo tem, Jesus tem, tal. São oniscientes, são onipresentes e tal. Bora. Então por isso Jesus disse que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu falei no começo. Muitas igrejas estão batizando em nome de Jesus e dizendo que está correto. Que todo mundo quer mudar. Se o cara tem um mercado aqui e o outro coloca um mercado ali, ele quer mudar alguma coisinha, quer mudar para ver se chama a atenção. E esse povo que vive abrindo igreja também quer chamar a atenção. Forma herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. Isso eu já falei. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus. Isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o texto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão, mergulhar o corpo, sepultar o corpo. A palavra grega batismo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João, no Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado Jesus, saiu da água. João batizava onde havia muita água. A conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição da salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus, e tornamos pública a nossa profissão de fé. Que Deus em Cristo te abençoe. Chegou o final, uma pincelada, e para um bom entendedor basta a meia palavra. Se tem alguém no nosso meio que não é crente, que está afastado e que quer reconciliar nesta noite, estamos aqui para te apresentar a Deus, para te consagrar a Deus. Tem alguém nesta noite que não é crente, ou que está afastado e quer reconciliar nesta noite? Se tiver, se manifeste em nome de Jesus, venha à frente. Não tendo, Deus te abençoe. Eu não apresentei porque os irmãos não colocaram, não tem nome nenhum aqui na prancheta, por isso que eu não fiz as apresentações. Pois vamos orar em nome de Jesus, fica de pé, vamos encerrar nosso culto e voltar para nossas casas com a consciência tranquila, com o dever cumprido. Tenha sempre isso.
Tenha sempre isso no coração. Fui à casa do Senhor, cumpri com o meu dever de crente, cumpri com o meu dever de cristão. Agora vou voltar para casa, dormir meu sono tranquilo, cumpri com o meu dever. Sempre se alegra, a gente não pode ficar só se cobrando. A gente tem que se cobrar, tem. Eu tenho que ir à casa de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que obedecer a palavra. Mas depois que a gente obedecer, vamos também regozijar, vamos comer daquilo que nós plantamos, né? Não? Então a gente obedeceu, então agora vamos lucrar daquilo que a gente obedeceu. A gente veio à casa de Deus, veio e cumpriu com o nosso dever, cumprimos. Então agora bora nos alegrar por termos cumprido o dever de vir à casa de Deus nesta noite. Quantos necessitam de oração? Eu e minha casa também necessitamos, não esquece da gente não, viu? Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por esta palavra. Te agradeço por o Senhor estar agindo em nossas vidas, por o Senhor estar usando o Espírito Santo para continuar falando com a gente. Deus, muito obrigado. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos vivendo a Tua palavra, andando segundo o que o Senhor ensinou. Porque muitos se desviaram da doutrina verdadeira, da doutrina original, e infelizmente entraram por outras ideias. Pai, muito obrigado pela vida do irmão que comentou esse assunto, que fez essa lição, esse estudo para nós. Nesse momento eu te apresento a cada um. Eu não sei a dificuldade, o problema de cada um, se é enfermidade. O Senhor sabe, louvado seja Deus. Mas uma coisa eu te peço, por misericórdia, visita a cada um segundo a necessidade. E dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém?